que aí se alguém depois precisar, a gente passa para vocês, tá? Para quem está chegando a primeira vez, seja bem-vindo. Esse curso ele começou na segunda passada e a gente sempre, além de colocar o PowerPoint, né, depois, a gente sempre coloca depois da aula para que vocês entendam, porque se colocar antes fica um pouco confuso para vocês. A gente coloca sempre o PowerPoint da aula e também faz a gravação. E a gente coloca a gravação na íntegra, sem fazer corte, sem nada. Até para que aqueles que não possam participar, pode acontecer alguma coisa, naquele dia não pôde participar, ele possa ver depois o vídeo. Tá? Então a gente grava isso na íntegra para vocês. Boa parte do grupo aqui já está comigo já há um tempo, né? Já participa dessas formações. O primeiro evangelho que nós estudamos aqui foi o evangelho do Mateus, que é um dos evangelhos sinóticos, e agora estamos no João para mostrar, fazer a diferença deles, né? Para fazer o contraponto deles. Deixa eu só ver aqui. Oi, pode perguntar. Alguém levanta a mão? Não? Então vamos lá. Na aula passada, nós começamos o Evangelho de João. A gente sempre faz um resumo antes do que nós estudamos na aula passada. Esse evangelho, todo o evangelho, seja do João, seja do Mateus, do Marcos e do Lucas, para entender os evangelhos, nós temos que entender o contexto que esses evangelhos foram escritos, né? Primeira coisa é essa. Qual é o contexto que esses evangelhos foram escritos? Quem foram os autores desses evangelhos? Qual é a mensagem que esses evangelhos querem passar? Então, são essas três perguntas básicas que a gente tem que perguntar sempre quando vai estudar os evangelhos. Então, qual é o contexto que esses evangelhos foram escritos? Quem é o autor desses evangelhos? Quem é o autor desses evangelhos? E qual a mensagem ou mensagens que esses evangelhos querem passar? Na última aula, basicamente nós entramos nas primeiras respostas, né, dessas perguntas e ficou aí faltando um pouco da questão do autor que vamos trabalhar hoje, esse autor. Vou fazer a memória daquilo para que vocês não percam essa aula passada. Nós tínhamos dito na aula passada que o Evangelho de João, só um ponto importante para quem está vendo a primeira vez, os três primeiros evangelhos nós chamamos eles de sinóticos. Tá? Então, os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nós chamamos eles de sinóticos. Por quê? Porque eles se assemelham muito um ao outro. Hoje nós sabemos que a fonte dos evangelhos sinóticos foi o evangelho de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e serviu de fonte para os demais. Então, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito e serviu de fonte para os demais. Hoje se aceita mais ou menos... É difícil você precisar datas na história, mas é possível dizer que o Evangelho de Marcos foi escrito entre os anos 65 ao ano 70, que o Evangelho de Mateus e Lucas entre os anos 80 e 85, e a redação final do Evangelho de João, um pouco depois disso. O Evangelho de João seria o último evangelho a ser escrito. Já quem estudou comigo já sabe disso, é só a informação que a gente vai dar novamente, que todos os evangelhos, todos, são obras anônimas. Não nasceu com título, Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, de Lucas e João. Não tinha esses títulos. Tá? Então, todos os evangelhos são obras anônimas, sem o título e sem mesmo o autor. Quando é então que nós começamos a dar nomes a esses evangelhos, como nós temos hoje? Nós começamos a dar nome a esses evangelhos no século II. A partir do século II, alguns bispos da igreja, que nós chamamos aí os bispos da patrística, começaram a dizer: o primeiro evangelho é de Mateus, o segundo evangelho é de Marcos, o terceiro evangelho é de Lucas e o quarto evangelho é o de João. Então é no início do século II, até o finalzinho do século II, esses homens ligados aí ao que nós chamamos hoje de patrística, eram bispos, eram teólogos, eles vão então dizer
que esses evangelhos que nasceram anônimos, sem títulos, sem autores, que esses evangelhos pertenciam a esses 4 nomes que eu falei para vocês: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? E esses autores do século II, esses bispos, naquele período, eles acreditavam que o evangelho de Mateus era o primeiro a ter sido escrito. Por isso que hoje aparece na nossa Bíblia o evangelho de Mateus como sendo o primeiro. Acreditava-se que era assim, que ele tinha sido a fonte dos outros. Mas lá em 1800 anos depois, pesquisadores da Bíblia, usando o método científico da história, começaram a analisar um por um, começaram a comparar esses evangelhos, colocar um do lado do outro, e a palavra grega para colocar um do lado do outro é justamente sinon, aí vem a palavra sinótico, tá? Colocar um do lado do outro, começou a fazer uma comparação e percebeu, pera lá, tá errado isso aqui. O evangelho de Marcos aparece no de Mateus, aparece no de Lucas, a fonte é Marcos e não é Mateus. Então, a partir de 1800 em diante, se sabe hoje, nós chamamos aí a exegese bíblica, chama-se exegese bíblica, sabe que o primeiro evangelho foi o de Marcos e posteriormente de Mateus e de Lucas. Como eles são muito semelhantes, então chamamos os 3 de sinóticos. Na aula passada, eu expliquei para o grupo, já tinha falado para o primeiro grupo, mas para os que estão chegando, que os sinóticos têm uma estrutura muito fácil de entender. Qual é essa estrutura? Jesus começa pregando na Galileia, Jesus sobe para Jerusalém, segundo ponto. Terceiro ponto, Jesus em Jerusalém. Terceiro ponto, Jesus em Jerusalém. Para quem está chegando agora, eu estou fazendo só memória da última aula. O terceiro ponto, então, é Jesus em Jerusalém, aí a morte e a ressurreição dele. Então, são essas 3 etapas dos sinóticos. Jesus na Galileia, a vida pública dele na Galileia, Jesus subindo para Jerusalém, Jesus em Jerusalém. Essa é a estrutura dos evangelhos chamados sinóticos. Quando você lê esses evangelhos sinóticos, ficam parecendo que são biografias de Jesus. É como se alguém estivesse falando da biografia de Jesus. Não são biografias de Jesus, mas parece. Quem está lendo assim, que fica desatento, vai pensar que são ali biografia de Jesus, mas não são. Esses 3 evangelhos chamados sinóticos, eles resumem a vida de Jesus mais ou menos em 1 ano. Como é que nós sabemos disso? Pela participação na Páscoa, a vida pública, tá? A vida pública de Jesus aparece aí em 1 ano, porque os evangelhos sinóticos só mostram Jesus uma vez em Jerusalém para Páscoa. Então resume a vida de Jesus pública em 1 ano. Já o evangelho de João é completamente diferente dos sinóticos, completamente. Por isso que ele nem entra nesse esquema chamado sinóticos. Em vez de um ano, o João mostra Jesus aí 3 vezes em Jerusalém, em 2 Páscoas e uma festa dos tabernáculos. Então, o João, quando ele escreve o evangelho, ele estrutura aí a vida de Jesus em 3 anos. E é por isso que hoje nós, seja da igreja católica, seja da igreja evangélica ou protestante, sempre fala que a vida pública de Jesus foi 3 anos. Baseada em quê? No evangelho de João. Tá? Quando alguém fala que Jesus começou a pregar com 30 anos e morreu com 33, é baseado no evangelho de João, que fala que a vida, lendo o evangelho de João, você percebe a participação de Jesus em 3 festas em Jerusalém. Essas festas eram anuais. Então, que Jesus participa 3 vezes dessas festas, aí se inferiu, né, que Jesus tenha pregado por 3 anos. Hoje, historicamente falando, nós não sabemos quantos anos foi a vida pública de Jesus. É impossível dizer isso. Se foi 3 anos ou mais, não é possível historicamente dizer. Foi assim, tá? Foi assim. Mas hoje se aceita como média entre 30 a 40 anos aí a vida de Jesus pública, mas não é nem esse o sentido. É só para que vocês entendam por que nós falamos de 3 anos. É baseado no Evangelho de João, ok? Outra coisa, que o João é diferente dos outros. Outra coisa, o Evangelho de João não se prende à geografia. Os outros evangelhos, ele coloca Jesus na Galileia e depois em Jerusalém. Tá? Então, os evangelhos sinóticos, ou Jesus está em Jerusalém, na Galileia, ou ele está em Jerusalém. Uma ou outra vez, esses evangelhos sinóticos colocam Jesus
numa região chamada Decápole, que é uma região onde tinha os pagãos. Tá? E faz isso dentro de uma cronologia. Primeiro Jesus está na Galileia, depois Jesus vai para Jerusalém. Existe uma cronologia nos evangelhos sinóticos. João não. João, ora Jesus está na Galileia, ora ele coloca Jesus em Jerusalém, ele volta Jesus para Galileia, ele vai para o Rio Jordão. O João não obedece cronologia. Ele faz uma mistureba, colocando Jesus o tempo assim, sem preocupar com a cronologia. Então ele começa com Jesus ali em Jerusalém, depois está em Galileia, depois já está em Jerusalém de novo. Ele não tem essa preocupação cronológica, tá? Ele não tem essa preocupação cronológica. Então nós tínhamos falado isso também no último encontro com vocês. Por fim, o grande resumo da aula passada, isso aqui só são questões não tão importantes, faz parte da reflexão, mas não são tão importantes. O que é importante em João é perceber que o Evangelho de João são dois grandes livros. Isso que é importante, tá? Da aula passada. O Evangelho de João, ele é, na verdade, dois grandes livros. Dois grandes livros. O primeiro livro vai até o capítulo 12, versículo 50. Só uma questão aqui para ajudar vocês. Como todo livro, o livro tem introdução e tem conclusão. Todo livro tem introdução e tem conclusão. Qual que é a introdução do Evangelho de João? O seu prólogo. Quem já escreveu trabalho de universidade ou da escola sabe que a introdução você escreve por último, nunca primeiro. Você faz o trabalho, lá depois que você terminou todo o trabalho, às vezes até a conclusão, que você vai apresentar o seu trabalho. Para quem já fez trabalho de faculdade sabe disso. Primeiro você faz todo o trabalho. Aí depois que você vai escrever a introdução daquilo que você fez. Do mesmo jeito, João. A introdução foi feita muito depois, tá bom? Então existe uma introdução, que é o prólogo. No início era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aquilo é o prólogo, a introdução. Chama até prólogo. E existe todo o livro, né, tem uma conclusão, do João também. A conclusão é o capítulo 21, é a conclusão. Tá? Uma outra coisa para a gente entender o Evangelho de João, depois eu vou falar para vocês sobre isso, o Evangelho de João tem duas conclusões. Essa do capítulo 21 e a do capítulo 20, a partir do versículo 34 e 35. São duas conclusões, eu vou explicar por que hoje para vocês. O Evangelho de João apresenta duas conclusões. Eu desliguei já, Elisa. Estava ligado, eu desliguei, tá? Obrigado. Então, o Evangelho de João tem uma conclusão clássica, que é o capítulo 21, e tem uma outra conclusão, que eu vou falar sobre isso hoje, que é o capítulo 20, versículo 34 e 35. Tá bom? É isso aí. Agora, quais são os dois livros? Isso foi a aula passada. Quais são os dois livros? O primeiro livro, ele é o livro... deixa eu só ativar o microfone aqui. Tá, agora deu certo. O primeiro livro, que vai até o capítulo 12, versículo 50, é chamado... O próprio João dá o nome para esse livro de O Livro dos Sinais. O Livro dos Sinais. Ele mesmo vai falar sobre isso. Tá? Então, ele vai até o capítulo 12, versículo 50. Ele chama essa parte... de O Livro dos Sinais. Que sinais são esses? O João vai apresentar 7 sinais feitos por Jesus que antecipam a sua própria ressurreição. Esses sinais vocês chamam de milagres. O João não usa essa palavra milagre. O João usa a palavra sinais. 7 sinais. O primeiro vocês... Eu até falei, eu vou falar do 7 durante esse curso, mas para vocês entenderem, o primeiro sinal é a boda de Caná. É o primeiro sinal dele. A boda de Caná. Onde Jesus transforma a água em vinho. O último sinal é a ressurreição do Lázaro. Tá? São 7 sinais. Eu não vou falar de todos eles agora para não confundir vocês. Depois vamos trabalhar cada um deles, tá? Então, o João fala de 7 sinais que antecipam a morte e ressurreição de Jesus. São chamados de livro dos sinais. Então, esse é o primeiro livro. Qual é o segundo livro? O segundo livro, que começa no capítulo 13, o João também deu o nome para ele. Ele chamou o Livro da Glória. O Livro da Glória. O João usa muito o termo assim, a minha hora não chegou.
A hora de Jesus é a morte e ressurreição dele. Então, esses 7 sinais antecipam a hora de Jesus. Quando ele vai fazer o primeiro sinal, qual é a resposta que ele dá para Maria? A mulher, a minha hora não chegou. Então, aí o João já está apontando para o segundo livro. O que é a hora de Jesus? É a sua morte e a sua ressurreição. Então, João chama isso de a hora de Jesus. E depois ele chama isso de glória. Então, é o livro da glória. Então, o Evangelho de João, estou tentando aqui mostrar para vocês pedagogicamente como é que o João escreveu esse livro. Então, o livro de João, ele é composto, na verdade, o Evangelho de João, o chamado quarto Evangelho, é então composto de 2 livros. O livro dos sinais, que vai até o capítulo 12, versículo 50, e o livro da glória, ou livro da hora de Jesus, que é do capítulo 13 até o 20º, porque o 21º é a conclusão, tá? Essa foi isso mais ou menos o que nós falamos na aula passada. Falamos mais uma coisa importante. Para entender esse evangelho de João, chamado de quarto evangelho, nós temos que entender que o João escreve no final do século I. Final do século I. No final do século I, o João está escrevendo para quem? Quem são os destinatários do João? O destinatário do João são principalmente cristãos que estão iniciando na vida cristã. Então são pessoas iniciadas na vida cristã. Ele não está escrevendo para leigo, ele está escrevendo para um grupo que já é cristão, mas que não aprofundaram ainda a sua fé. Então ele trata essa turma dele, esse destinatário dele, como se fosse uma turma de catequese. Tá? Uma turma de catequese. Então João ele está escrevendo para um grupo que é de cristãos, mas de cristãos que ainda não entenderam profundamente o mistério chamado Jesus. Então ele quer dar um aprofundamento para esse grupo. É como se o João estivesse pegando uma turma de catequese. Eu estou fazendo aqui uma metáfora para vocês entenderem. É como se João estivesse pegando uma turma de catequese, de cristãos que já são batizados, mas ele quer aprofundar esse grupo entender de fato quem foi esse homem chamado Jesus, na profundidade. Ele quer mostrar o mais profundo desse Jesus. E aqui um ponto importante, por isso que o Evangelho de João ele é muito teológico. Dos 4 evangelhos é o mais teológico. É o mais teológico. Nós, quando fazemos a metáfora dos animais, que está no Apocalipse, no Apocalipse faz a metáfora dos 4 animais, o animal que representa o Evangelho de João é a águia. Por que a águia? Porque a águia voa alto, é a teologia, é aquilo que é de mais profundo. Então, de todos os 4 evangelhos, o Evangelho de João é o mais teológico, é o mais profundo. Se centra na glória de Jesus. Se eu perguntasse para vocês qual é o livro, dos 2 livros, qual é o mais importante? É o segundo. Tudo é feito em função dele. O primeiro livro é escrito em função do segundo. O segundo faz memória do primeiro. Depois na cruz. Então, o João está dizendo o seguinte: o João já sabe que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, e então ele está fazendo uma reflexão do passado a partir da cruz. Então, João, da cruz e da ressurreição. Então, João está lá refletindo toda a história de Jesus, todos os acontecimentos em relação a Jesus, a partir da cruz e da ressurreição. Então, o segundo livro é o mais importante, tá? É como se eu pegasse um de vocês e tentasse entender a história de vocês depois da morte de vocês. Nossa, por que como é que ela vive? Vamos pegar um caso. Minha mãe faleceu, né? Então pega o caso da minha mãe. Quando eu vou lembrar da minha mãe, eu conto a história da minha mãe a partir depois da morte dela, tentando entender fatos que eu não entendia. Então, por que ela fez isso, agiu dessa forma, né? Então a comunidade faz a mesma coisa. Depois da morte de Jesus, eles estão tentando entender processos que não estavam claros. E aí, presta muita atenção que eu vou dizer agora, principalmente aos que estão chegando. Todos os evangelhos traz muito de simbolismo. É uma forma de escrever. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João não foi escrito para você que mora em Campo Grande, Bonito, Santa Helena, Goiânia, ou onde quer que você esteja. O evangelho foi escrito para um grupo específico, daquela época.
Somos nós que trazemos esses evangelhos e tentamos trazer e interpretar para nós hoje. O João não conhecia quem era a Paula, ou quem era a Gilmara, ou quem era o Alessandro, e assim por diante. Então, ele escreve para aquele período, com a linguagem daquele período. Então, quem está recebendo o evangelho está entendendo. Então, nós temos que tomar cuidado para não pegar ao pé da letra. Esse é o grande erro de muitas comunidades, principalmente evangélicas, mas também de católicos. É pegar o evangelho ao pé da letra. Já dei exemplos antes para vocês, mas para quem está chegando agora. Se eu escrevo hoje, fulano pisou na bola, como é que as pessoas vão entender se pisou na bola daqui a 2000 anos? Vai achar que você pisou mesmo em cima de uma bola. Se eu falo assim, fulano entrou pelo cano hoje, como é que você vai ler se entrou pelo cano daqui a 2000 anos? Você vai achar que as pessoas andavam no subterrâneo. Cada linguagem é de uma época. É de uma época. Você não pode ler a linguagem daquela época para nós. Aí o que acontece? Aí os teólogos, os biblistas, aqueles que entendem da língua antiga, começam então a pesquisar para ver qual é o sentido que estava naquele momento. Por isso que a Bíblia, eu falo que é o livro, depois, junto com a música, é o livro mais difícil de entender. Porque você tem que fazer um estudo profundo de linguística, de sociedade judaica, de sociedade romana, tentar entender a língua semítica, o aramaico, o hebraico, o grego antigo, para você tentar entender a cultura da época, né, para que você possa entender o que está dizendo aqui. Eu vou dizer assim, para poder aproximar daquilo que o autor quis falar, tá bom? Então estava dizendo assim, o livro de João dos 4 é o que mais traz símbolos, é o mais simbólico dos 4. Então nós vamos ter que ler a partir desses símbolos. Esses símbolos, até a Elisa me perguntou antes de começar a aula hoje, uma questão, os símbolos, eles são chave de leitura importante para a gente entender o Evangelho de João. Entender esses símbolos vai ser fundamental para entender o Evangelho de João. Tá? Vou dar um pequeno exemplo, não vou aprofundar isso hoje, porque nós vamos ter uma aula para isso, um pequeno exemplo da bodas de Caná. Bodas é casamento. E já vai gravando isso aí todos vocês, tá? Toda vez que aparecer a palavra casamento na Bíblia, seja o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, atrás dessa palavra casamento existe um casamento maior, que é o casamento de Deus com a humanidade. O grande matrimônio entre Deus e a humanidade. No Antigo Testamento, Deus chama Israel de sua noiva. Vocês podem ler isso, por exemplo, no livro Cântico dos Cânticos. O noivo e a noiva. Não é um livro só de erotismo. É um livro que mostra a relação de Deus com a humanidade. Aquela noiva é fiel no Cântico dos Cânticos? Não é fiel. O que está dizendo o autor? Israel não é fiel a Deus. Tá? Então, o Antigo Testamento sempre traz esse casamento entre Deus e a humanidade. Essa humanidade não é fiel a Deus. Mas Deus ama a humanidade e não desiste dela. Manda os profetas, né? Mandou Moisés, mandou os profetas, mandou juízes. E essa noiva continuou infiel, aí mandou o seu filho. E aí essa noiva continuou infiel, mandou a igreja. E essa noiva vai continuar infiel. Mas Deus não desiste da gente porque Deus ama. Então, na Bíblia, toda vez que você vê a palavra matrimônio, sempre pergunta, será que não está falando do matrimônio entre Deus e o homem? Isso é simbólico, João vai dizer isso. Como é que João chama Maria no evangelho dele? Maria recebe 2 nomes no evangelho de João. Ora, Jesus chama Maria de mãe, que é a mãe mesmo, mãe. Ora, Jesus chama Maria de mulher. Quando Jesus chama Maria de mulher, Maria já é a esposa de Jesus. Como é que é isso, Guto? Como é que Maria pode ser esposa de Jesus? Maria não é Maria. Maria é o símbolo da humanidade. É o casamento de Jesus com a humanidade. Como é que Jesus chama Maria no boda de Caná? Mulher. De quem é o casamento na boda de Caná, então? É de Jesus com a humanidade. O João não está narrando um casamento que Jesus foi. O João está falando do casamento de Jesus com a humanidade. A Maria que está ali não é a mãe de Jesus. A Maria que está ali é a mulher, que somos nós, a humanidade. Jesus está casando com a humanidade. Bodas de Caná é o casamento de Jesus com a humanidade. Palavra Caná, lembra que eu falei que tem que saber os termos? Palavra Caná significa adquirir.
É uma palavra hebraica, significa adquirir. Quando Jesus casa com a humanidade, ele está adquirindo o quê? Discípulos, nós, tá? E é engraçado que o próprio Evangelho fala que a partir dali os apóstolos passaram a acreditar em Jesus, quer dizer, Jesus adquiriu discípulos, um casamento que deu frutos. E é engraçado, vamos só para vocês entenderem isso, para vocês entenderem os símbolos que são importantes no Evangelho de João. Fala de 6 talhas vazias, talhas para a purificação dos judeus. O que João está dizendo? O judaísmo está vazio, não tem nada dentro dele, está vazio as talhas. E a água significa o que no Evangelho de João? A humanidade. 6, pessoal, 6 foi o dia que o homem foi criado segundo Gênesis. 6 talhas, a humanidade vazia, o judaísmo deixou a humanidade vazia, esse casamento, o primeiro casamento entre Deus e o homem não deu certo. Então, a talha está vazia, encheu a talha de água, ser humano, mas o ser humano, com Jesus, ele tem que ter uma qualidade melhor. Quem adere à conversão a Jesus Cristo não pode continuar do mesmo jeito. O que nós temos que nos transformar, então? Em vinho. Alegria, festa, vida. A Elisa perguntou o que significava o vinho aí, né? Então, o vinho é símbolo da vida, da alegria. Então, quando a gente segue Jesus Cristo, é assim que nós somos. Vivos, alegres. Não somos apenas mais água, somos vinho. Quem é católico e vai à missa, percebe que o padre pega um pouco de água e joga no vinho. O que é aquela água que o padre joga? Isso na hora do ofertório. Você pode observar lá. O padre pega um pouco de água lá e joga dentro da taça de vinho. Para quem é católico vai perceber isso lá. Por que o padre faz isso? A água somos nós. O vinho agora é Jesus. O humano e o divino se encontram para se formar uma só coisa. Então são símbolos do mundo antigo, do judaísmo e de João principalmente. Então o que é transformar em vinho? O que o João está dizendo é o seguinte: agora vai ter uma nova e eterna aliança entre Deus e o homem. Deus na pessoa de Jesus, a humanidade representada por Maria, o casamento. E esse casamento vai transformar o ser humano de tal forma que agora ele não só vai ser apenas água, ele será vinho. Jesus transformou água em vinho, quer dizer, se você segue Jesus, você vai ser um novo vinho. Por isso que nós na missa falamos assim, essa é a nova e eterna aliança, tá? Então é o que a gente fala. Perguntinha aqui, posso fazer? Pode fazer. O senhor comentou aí o momento em que Jesus chama Maria de mãe e de mulher. Uhum. O senhor poderia citar para mim o versículo onde ele chama Maria de mãe? Eu pego para você, depois eu coloco para o grupo todo, eu posso colocar mãe e mulher, na própria cruz, deixa eu pegar aqui, já mando para você agora, peraí. Na própria cruz ele usou esses 2 termos aqui para Maria. Só um pouquinho aqui, Evangelho de João. É porque eu deixei a Bíblia em cima, estou aqui embaixo, mas eu vou pegar aqui agora. Evangelho de João na cruz. Quando ele fala assim, mãe, eis o teu filho, lembra lá? Não, mas essa passagem, João está citando assim, né? Estando Jesus na cruz e sua mãe, ele diz mulher. Então, João cita Maria, que é a mãe, mas Jesus a chama de mulher. Sim, mas como é que ele fala para João? Não é Jesus diretamente chamando Maria de mãe, né? Sim, João diz assim, estando Jesus na cruz, Maria sua mãe, e aí disse Jesus, mulher, eis o teu filho. Então, quando Jesus fala, sim, Jesus está chamando Maria de mulher. Sim. João é que cita Maria como mãe. Sim, mas o que Jesus fala? Não são palavras de Jesus chamando Maria de mãe. Sim, o que Jesus fala para João depois? Eis aí a tua mãe. Isso. Mulher, eis o teu filho. Sim, ele usou... A tua mãe. Então, ele não cita a mãe dele, né? Ele cita, eis a tua mãe. Sim. Né? Então, você percebe que ele não diz minha mãe em nenhum momento. Sim, em Alessandro, na verdade o evangelho, quando a gente fala Jesus, o evangelho, na verdade, é o evangelista colocando na boca de Jesus essas palavras. Ele é escrito, eu vou falar hoje da escritura, vai ficar mais claro. Então, eu estou dizendo que Maria faz no evangelho de João 2 papéis. Não estou falando nem da questão biológica, que o evangelista está narrando que Maria faz 2 papéis. O papel de mãe e o papel de mulher. Eu estou só dizendo assim, quando vocês for fazer chave de leitura, entenda que quando ele chama Maria de mulher,
Ele está dizendo Maria esposa, que é o símbolo da humanidade. É uma questão simbólica. E, A gente percebe também essa passagem da mulher, né, lá em Apocalipse, lá em Gênesis, né? uhum, Quando Deus fala que colocar ali inimizade de ti e a mulher. sim, é Então, casamento. você pega essa mulher, e uma mulher vestida de sol também faz essa analogia, né? Sim, o casamento. Então você pega a mulher lá do Gênesis, né? E, Maria como sendo essa mulher que pisa na cabeça da serpente, né? Olha, mas assim, da boca de Jesus até então, assim, eu nunca vi alguma passagem onde o Jesus mesmo, assim, e Jesus disse mãe, ou Jesus disse a minha mãe, né? Aqui, nessa passagem, o evangelista, ele diz, estando Jesus na cruz, Maria sua mãe, Maria, né, Madalena, né, mulher, e o teu filho, né? Então, assim, é minha opinião, né? A gente, quando a gente lê, é importante a narrativa do evangelista com aquilo que Jesus está dizendo. Senão é perigoso, a gente acaba colocando palavras na boca de Jesus, ao qual ele não disse. Não é É, verdade? é, Assim, eu expliquei isso nas primeiras aulas lá do Marcos Mateus. Os evangelistas, eles não estão fazendo a história de Jesus no sentido humano. Não é a preocupação dos evangelistas, tanto é que José, ele desaparece nos evangelhos. Então, a preocupação dos evangelistas não é a de falar da história humana de Jesus, o que ele gosta de comer, o que ele gostava de fazer na hora do lazer. Em relação ao pai e mãe, não é essa relação, ou dos tios, não é isso que ele quer. A mensagem é o que esse homem, Deus, quis nos transmitir. E aí o evangelista vai contar isso, seja um deles. Então não é essa preocupação, não é a preocupação dos evangelistas trabalhar a questão da bio. Por isso que eu falei que o evangelho não é biografia. Os evangelhos não são biografias, são mensagens. Qual é a mensagem? A pergunta é essa: se eu estivesse escrevendo hoje, eu tô aqui agora em Roma. Se eu tivesse aqui escrevendo o evangelho agora, eu ia falar assim: qual é a mensagem de Jesus de Nazaré para minha comunidade que está agora aqui em Roma? Qual é a mensagem que ele tem? E aí eu vou fazer memória dele. Ele fez isso, então a mensagem dele é essa. Ele fez isso, a mensagem dele então poderia ser essa. Então, seja, assim o evangelista, por isso que eu falo que o evangelho sempre sai do contexto que o evangelista mora, ali naquele contexto. Então ele vai colocar. Então a gente tem que evitar essas questões literais, essa discussão entre católico e protestante de Maria, o evangelista nunca preocupou com isso. A preocupação do evangelho é isso. O Rafa está colocando aqui a questão da linguagem. O evangelista não está preocupado com essa discussão se Maria, qual a importância de Maria na vida de Jesus, ou qual a importância de José na vida de Jesus, ou qual a importância dos parentes mais próximos da vida de Jesus. Eles não estão preocupados. Maria não é o centro do evangelho. José não é o centro do evangelho. Os apóstolos não são o centro do evangelho. O centro do evangelho é Jesus e a sua mensagem. Então, às vezes a gente fica procurando nos evangelhos, a gente fala assim, procurar pelo em ovo, né? É isso que a gente fala, né? O termo. Quer dizer, a gente quer procurar pelo em ovo, que o evangelista não está nem preocupado com isso. Não é essa a mensagem. Essa discussão é nossa depois do século XVI, com Lutero para cá. Essa discussão nem existia antes. Não se fazia essas discussões. Então, por isso que a gente tem que preocupar o seguinte: o evangelho, quando ele chama Maria de mãe ou de mulher, nos outros evangelhos, nesse aqui, qual é o símbolo disso? É como colocar, que eu falei para vocês, pisar na bola. O que significa isso? Qual que é a mensagem? Fala de tempestade, de mar. Qual é o símbolo do mar? Jesus andou sobre as águas. Pessoal, não leia Jesus andou sobre as águas como se Jesus tivesse andado sobre as águas. Não é isso que o evangelista está dizendo. O que significa andar? A primeira pergunta nossa é: o que é água no evangelho? Qual é o símbolo da água? Não estou dizendo que Jesus não fez milagre, não é essa discussão. Nem se discute isso. Porque na época eles acreditavam nisso, como a gente acredita nisso. Não é essa discussão. Mas até nesses sinais tem uma mensagem. Qual é a mensagem que está dando nesse momento o evangelista? Qual é a mensagem? O que ele quer dizer que Jesus andou sobre as águas? Ele não está preocupado com a questão vamos dizer assim, da magia de andar sobre as águas. Não é isso. Águas, nós sabemos que na água na Bíblia é dificuldade, as tempestades do dia a dia,
Então, Jesus anda sobre as águas, quer dizer, Jesus enfrenta os problemas e vence esses problemas por quê? E por que o Pedro afunda nas águas? Por que o Pedro não consegue enfrentar os problemas e vencer esses problemas? Porque Pedro não tem essa fé que Jesus tinha. Oi, o É o Rafael. mesmo princípio quando você explicou para a gente no Evangelho de Marcos a respeito da mensagem de João Batista. Que João Batista falava, por exemplo, hoje eu vos batizo com água, mas vem aqui alguém que vai te batizar com fogo. Por quê? Porque o fogo significa purificação. Mudança, transformação, falou, né? Isso, transformação. Então são esses símbolos. E eu estou dizendo assim, Alexandre, é que de todos esses evangelhos, o do João é o que tem mais símbolos, é o que traz mais símbolos. E vamos trabalhar e a gente vai trabalhar esses símbolos como chave de leitura. Sem eles, vamos imaginar assim, para vocês entenderem. Eu vivi no século I? Não, se eu ler o Evangelho de João ao pé da letra, eu vou fazer o que nós chamamos aí de erro bíblico. Qual é o erro bíblico? Essa leitura literal dos textos. A Bíblia não tem essa, não quer passar uma história literal. Tanto é que na última aula eu falei, o Evangelho de João, ele é uma narrativa, beira o drama. Qual é o drama? A cruz é um drama. Jesus passa por um drama. Mas o que se destaca mais do Evangelho de João? O teatro. O teatro, sim. O João escreve também usando teatro grego, porque o João vivia naquela época que o teatro era importante. Ele tem que passar uma mensagem para os gregos. Então, qual que é o teatro? Você vê assim, é o Evangelho que tem mais diálogo, que mais te prende. Você pega Jesus e a samaritana, você fica encantado com a história. Nossa, que história cheia de vida, cheia de diálogo. É um teatro. Quando você vê Jesus com Nicodemos, é o único evangelho que fala como um teatro. Ali é uma peça. Ele está dizendo a peça. Então, Jesus não está dizendo... O evangelista não está falando de uma história real do Nicodemos. O evangelista não está falando de uma história real da samaritana. Ele está passando uma mensagem. Quem é a samaritana? A samaritana conhece Jesus? Não conhece. O Nicodemos conhece Jesus? Não conhece. Quem é Nicodemos e Maria Madalena? E a samaritana? São todos aqueles que ainda não entraram na comunidade. Lembra que eu falei da catequese? Então, Nicodemos e a samaritana são símbolos daqueles que ainda não entraram na catequese. É algo simbólico, tá? Isso. Também na perseguição vai ajudar o Rafael para que as pessoas não saibam. Mas nesse momento, não é preocupação de João. É mostrar isso. Nicodemos são todos aqueles que não fazem parte da comunidade ainda. A samaritana não fazia parte, mas ela fez. Vocês viram que lá no Evangelho, lá que o véu se desfez? O véu? É isso. Você passa a enxergar. Faz parte da comunidade. Você faz parte da comunidade. Outro exemplo. Muito monólogo de Jesus. Quando você lê a oração de Jesus pedindo pelos apóstolos, um monólogo enorme de oração. O que é monólogo? Teatro? Pessoal aqui não desvaloriza o teatro pensando que teatro... o problema nosso, eu vou dizer para ficar claro, o problema nosso é que a gente acredita que só é verdade aquilo que é ciência, aquilo que é escrito cientificamente. O mundo antigo não é assim. O mundo antigo passa verdades com simbologia. Vou dar um exemplo, que eu estou vendo aqui a Gilmara na minha frente. Se eu falo para a Gilmara assim, Gilmara, eu te amo. Ela, obrigado, que lindo, né? Tudo mais. Agora, se eu dou rosas para a Gilmara, eu não preciso dizer nada. Ela vai entender que esse amor é muito maior. Coisas sagradas não se dizem, se fala através de símbolos. O símbolo... Rosas vermelhas, melhor ainda. Exatamente. A coisa mais sagrada, peça para um prisioneiro escrever sobre a liberdade. Ele vai dizer, não, me dê uma semana que eu vou fazer uma canção. Ou eu vou fazer um poema. Tá? Aqui o Rafael está lembrando que o teatro na Grécia é sinônimo de refinamento. Isso mesmo. As peças, por exemplo, eu citei aqui as peças que tinha na Grécia, né, era para mostrar uma verdade que estava por trás. Então, gravem isso. A ciência não é a única forma de transmitir verdades. E não é nem a principal. No mundo antigo, a principal forma de transmitir verdades é através desses sinais, desses símbolos. Porque se eu falar para vocês, gente, eu tive uma experiência com Deus tão grande, vocês não vão entender se eu falar. Agora, se eu mostrar isso através de uma canção, talvez você sinta muito mais. Se eu falar através de um poema, você sente muito mais. Os artistas do século XVI aqui na Itália, do Renascimento, se ele falasse assim, nossa, eu estou aqui na minha mente uma
fazer uma estátua do Moisés, não vai entender. Agora, quando o cara passa a fazer, aí você entende. A arte transmite coisas profundas, o simbolismo transmite coisas profundas. É assim, os evangelhos são assim. Eles não falam linguagem histórica no sentido de H maiúsculo. Eles falam de coisas reais, eles falam de vida da comunidade. E ele fala isso a partir da linguagem que ela conhece. Se ele escrevesse na nossa linguagem, a comunidade ia entender? Nadinha. Eles têm que escrever a partir daquilo que o pessoal vivia e sabia. Só queria fazer aqui o último adendo aqui. Parábolas para as pessoas mais simples. Mas o João não fala em parábolas. Por quê? Porque o João está escrevendo a partir de Éfeso, pessoas que estão entrando na catequese, mas são pessoas que têm uma teologia mais profunda. Não são pessoas tão simples assim. Só queria fazer um último adendo aqui para a gente passar para o autor, tá? Para a gente finalizar de hoje. Hoje, depois de muitas pesquisas, quando eu falo pesquisas, são os exegetas, pesquisadores que a partir do século XVIII fizeram essa ciência chamada ciência bíblica, tá? Usando método, pesquisa, profundidade. Hoje, os pesquisadores comparando o João evangelista, as cartas de João e o Apocalipse, olhando aqui todos para vocês, aqui o que eu conheço, boa parte é católico, eu acho que o Rafael não é, mas é cristão. Você é católico, Alessandro? Ou evangélico? Católico? Sim. Mas então a maioria aqui são católicos e o Rafael parece que é evangélico, mas estuda em relação a isso. Se você pegar a catequese, ou se você pegar a escola dominical, vocês aprenderam que o João evangelista, ele é o João discípulo de Jesus. Não aprenderam isso? E aprenderam que esse João evangelista é o mesmo que escreveu as cartas de João e escreveu o Apocalipse, certo? Tá, então vamos lá. Primeira coisa. Hoje se sabe, olhando o texto, que o escritor das cartas e do evangelho pode ser a mesma pessoa. Porque a estrutura é muito parecida. Quem é professor sabe disso. Quando você pega uma redação, você sabe de quem é o aluno. Por mais que ele colhe, você sabe quem é o aluno. É pela estrutura que você já conhece a ler. Eu tenho autor que eu gosto que não precisa nem ver o título. Quando eu começo a ler, eu falo, esse texto aqui é do fulano. Porque já sabe a estrutura. Já o Apocalipse, a estrutura é completamente diferente. Vou repetir, Esilane. Ela pediu para repetir. Hoje se sabe que o Evangelho e as cartas podem ser do mesmo autor. O Evangelho de João e as cartas joaninas. Tem 3 cartas de João, tá? Chamada cartas joaninas. Pode ser, quando a gente fala pode, é porque ainda existem pesquisas, mas pela estrutura muito parecida, o Evangelho, o quarto Evangelho e as cartas paulinas pode ser do mesmo grupo, ou da mesma pessoa, tá? Já o Apocalipse não. O Apocalipse do João, lá, a gente fala Apocalipse. Primeiro que o Apocalipse não é do ele fala eu, João, mas João tinha muitos nomes de João naquela época. Então, o Apocalipse ele é muito diferente. Ele é muito diferente. Até o ambiente pode ser parecido, mas a estrutura do Apocalipse é muito diferente. Até o estilo literário é diferente. Até a gente chama de Apocalipse. É outro estilo. Então, hoje, existe um certo consenso. Quando eu falo consenso, não quer dizer que é 100%. Mas a grande maioria dos pesquisadores bíblicos, eles são de acordo que o Evangelho e as cartas é do mesmo autor. Tá? Já o Apocalipse não, é de um outro autor. É de um outro autor, que não é o do quarto Evangelho. Só para ajudar vocês, porque vocês aprenderam lá na catequese ou na escola bíblica que os 3 livros eram da mesma pessoa e que essa pessoa era o apóstolo de Jesus chamado João. Não foi isso que nós aprendemos? Que os 3 eram do apóstolo de Jesus chamado João, que nós chamamos aqui do discípulo amado. Vamos lá então agora. Então uma coisa que nós aqui seguimos essa lógica, Evangelho e cartas do mesmo autor, muito possivelmente, tá? E o Apocalipse de outra pessoa. Existe um cara... tem 15 minutos que dá tempo ainda. Existe um cara, ele era bispo, chamado Pápias, tem até escrito dele hoje, Pápias.
Alguns dizem que ele foi até discípulo de um dos discípulos de João, chamado Policarpo. Pápias é a mais antiga testemunha do Evangelho de João. É a mais antiga, mais próxima do Evangelho, tá? Mais próxima. Esse Pápias é bispo, ele era bispo de Hierápolis, tá? Bispo de Hierápolis, Pápias. Ele diz o seguinte, que o Evangelho e as cartas são de um João chamado João o Ancião. João o Ancião, João o Velho. A tradução para nós é essa, tá? João o Velho. E que o Apocalipse é de um João que ele chama de João o Irmão. Tá? João o Irmão. Então, o Pápias, uma das referências mais antigas, testemunhas desse evangelho, vai dizer que esse evangelho de João é de um homem chamado João o Velho, como as cartas, João o Velho. E que o Apocalipse é de um outro chamado João o Irmão. A pergunta é, esse João o Velho é o apóstolo João? No século II, alguns bispos diziam que sim, Pápias não, dizia que não. Mas muito provavelmente, olhando o próprio Evangelho de João, o autor não é o João apóstolo. Não é o João apóstolo. Ele muito provavelmente já estava morto. Tá? Não é o João apóstolo. Mas por que então a comunidade usa esse nome? Porque no mundo antigo, grave, isso é importantíssimo, no mundo antigo, o nome se dá para dar autoridade ao texto. Ao dizer que João é o escritor, chama a atenção. Então, o importante nesse processo é entender o seguinte, o texto que eu passei para vocês, até mandei o texto para vocês do Königs, que é um dos biblistas importantes do Evangelho de João, ele diz exatamente uma coisa que eu acho bacana. Quem escreveu o Evangelho de João não quis se identificar. Não quis se identificar. Ele não dá pistas de quem ele é. Ele não quer se identificar. Então, se ele não quer se identificar, não é importante isso. O importante é o Evangelho. É o que ele está escrevendo. Então, mas hoje, muito provavelmente, isso é também consenso, quando eu falo consenso, a grande maioria vai dizer que o João não é, o João apóstolo não é o escritor do Evangelho, e sim, possivelmente esse João, o ancião. Mas, no mundo antigo, esse Evangelho de João ele foi escrito em etapas. Primeira etapa, antes de 70, a primeira parte, de forma talvez muito oral. Ele surge como a pregação dos apóstolos. A segunda etapa, depois de 70, a primeira escrita. Depois, uma terceira etapa, que vai ser a redação final. E a quarta etapa, que são os acréscimos da introdução que eu falei para vocês. Essa terceira etapa e a quarta, nós chamamos de editor final. Grave que eu vou dizer que isso é importante também. Os 4 evangelhos que vocês estão vendo, Marcos, Mateus, Lucas e João, é o que os editores finais entregaram. Eu pego vários textos que são escritos pelas comunidades, vários textos, e faço uma edição final. Isso cai na minha mão. Eu tenho que colocar o nome. A pessoa não colocou o nome, já falei para vocês, não aparece nome. Não aparece nome. Lá no século II se dão esses nomes. E aí você observando, os primeiros originais do século II, por exemplo, não tem a história da adúltera. Você sabe quando foi colocado o capítulo 8 do João, a história daquela adúltera que Jesus fala quem não tem pecado que atira a primeira pedra? Só 400 anos depois que foi colocado. Antes não existia isso no Evangelho de João. Quer dizer, o Evangelho é fruto de etapas. E esse que é importante. Agora, grava, e isso aqui é também uma informação importante, o que a igreja chama de tradição apostólica dos apóstolos, não quer dizer que foi o apóstolo que escreveu, mas tudo que foi escrito foi a partir do que os apóstolos pregaram. É por isso que fala tradição apostólica. Então hoje nós vamos diferenciar entre apóstolos e escritores sagrados. Os evangelhos não são escritos pelos apóstolos. Os evangelhos são escritos por escritores sagrados. Isso o Vaticano II da igreja fala isso, tá? Então os evangelhos não são escritos por apóstolos, mas por escritores sagrados. Aí a pergunta, esses escritores sagrados escreveram a partir do quê?
da pregação dos apóstolos. Entenderam o que é a tradição apostólica? Eu escrevo aquilo que eles já pregaram e vou escrevendo isso. Então existe primeiro uma pregação oral apostólica e depois alguém vai escrevendo esses textos para as comunidades. Escreveu um texto aqui, outro texto ali, foi escrevendo. Eram homilias, reflexões. Alguém recolhe essas reflexões, vê o problema da comunidade, acrescenta, junta tudo e vira o que nós chamamos de evangelho, edição final. É um processo, tá bom? O evangelho de João é um processo. Na próxima aula, aqui nosso limite já passou até, porque eu falo 40, eu falei 57. Na próxima aula eu vou falar das chaves de leitura para vocês, tá? Para que ajude vocês a entender essas chaves de leitura. Vou postar o PowerPoint. O PowerPoint, eu estou usando literalmente o livro que eu passei para vocês, fazendo pequenos resumos ali para vocês entenderem, tá? Do livro. Eu não quero ler o livro todo, então eu pego os resumos ali e estou colocando exatamente igual. O PowerPoint. O livro, eu não quero ler o livro todo. Eu já mandei para vocês lá no WhatsApp também o livro, tá? Já mandei lá para vocês aí em PDF o livro. Guto, tem como mandar de novo? Tem. Depois eu mando de novo para vocês lá em PDF o livro do João Konix, que eu estou trabalhando com vocês. É um dos maiores pesquisadores da área do João do Brasil. E essa aula de hoje, né, eu estou fazendo aqui, eu vou finalizar agora, eu vou também postar para aqueles como a nossa amiga lá de Cidrolândia, que não tem como participar na segunda, tá bom? O Mauro também, que nos acompanha sempre, ele também faz essas gravações e também quem precisar pode pedir para ele também. Ele tem no YouTube dele também, ele põe essas gravações lá, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, que eu ainda tenho aí de programa aqui, porque eu faço pelos Meet, então acho que uns 5 a 7 minutos aí. Vou para a gravação.